Estamos de volta com o TVE Esportes e agora a gente vai falar de um esporte que a partir do mês de maio se torna olímpico, é o karatê. E entre as maiores forças nacionais do esporte, a modalidade no Rio Grande do Sul tem uma característica especial. Cerca de 50% dos praticantes federados são oriundos de projetos sociais e um deles, na Restinga, é o detentor do título estadual há 12 anos, o CPIJ, que é o Centro de Promoção da Infância e Juventude. O treinador da equipe é o Charles de Moura Milczarek, que está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Boa noite. 12 anos, qual é a explicação para esse legado, dá para se dizer, né? São 12 anos? Pois é, nem eu sei explicar bem, assim. Eu digo que uma coisa que a gente aprende, que nós somos uma entidade católica, né? E que tudo a gente tem que fazer com amor e dedicação. E eu estou lá na instituição já há 16 anos. E em 2007 foi a primeira vez que a gente participou do estadual, a gente já foi vice-campeão. E aí em 2008 a gente acabou ganhando. E eu digo, acho que esses 12 anos foi um trabalho muito árduo, assim, muito dedicado dentro da comunidade. A gente conseguiu fazer com que o karatê se expandisse demais e a comunidade abraçou a gente. E a gurizada também quis mostrar, então a gente nunca lutou por lutar uma medalha, mas sim para mostrar a força da comunidade da Restinga, que infelizmente, né, tem arranhado um pouco devido às coisas não legais que apresentam lá, né? E a gente sempre teve essa imagem dentro da nossa equipe, de levar a boa imagem da Restinga para fora. Isso são um dos reflexos, isso eu acho que é um dos... do trabalho realizado. Do trabalho realizado, porque a gente tem muita dificuldade para construir esse trabalho. Nós, por muitos anos, não tínhamos tatame, nós não treinamos com kimono, nós não temos nenhuma proteção, a não ser as proteções que eu tenho que usar só no campeonato, porque se eu usar para treinar, elas vão chegar no campeonato totalmente estragadas, né? E a gente tem a dificuldade que muitos dos meus alunos só treinam 2 vezes por semana, outros uma, né? Então a gente tem que fazer assim, ó, toda essa adversidade virar em resultado. Então o resultado é aquela dedicação máxima no tatame e é saber que a luta só acaba quando o juiz disser que terminou. Quantos são atendidos? Nesses 16 anos que eu estou lá, só o karatê já teve quase 10 mil alunos. 10 mil alunos em 16 mas anos. Hoje em dia, que treinam comigo, dá uma média de uns 300, 350 alunos. Mas eu já tenho um outro aluno meu que dá aula numa outra unidade nossa, que eu acho que ele atende uma média de 50 alunos. Essa outra unidade é onde? É dentro da Restinga também. Dentro da própria Restinga. Treinando entre eu e ele. Mas eu já tenho outros alunos que foram formados dentro do projeto e alguns trabalham em particular, dando aula em academia, outros dão aula em outras ONGs e acabam mantendo ainda a filiação com o CPJ. E aí toda essa galera acaba indo para os torneios representar a comunidade da Restinga. E tem justamente isso, né? É o desenvolvimento pessoal, é o desenvolvimento, né? A inclusão social, né? Que dentro dessa comunidade, né? Eu digo muito que o karatê, a gente olha às vezes ele como um esporte ou só como uma luta. Mas não, ele também é um curso profissionalizante. Porque quando tu chega à faixa preta, tu pode ministrar aula, tu pode dar aula em academia, tu pode dar aula em clubes, tu pode dar aula em ONGs para resgatar a criança, e tu dando aula em ONG, tu entra como educador social. Então eu tenho grandes exemplos assim, ó, hoje a minha chefe na instituição, ela é uma aluna minha, que eu formei ela faixa preta, eu acabei colocando ela dentro da instituição para dar aula de karatê, ela fez faculdade de pedagogia e hoje ela é a coordenadora pedagógica da instituição. Olha que maravilha. Então o karatê ele serve como uma ferramenta de incentivo para que a criança ou adolescente estude e tenha uma profissão, né? Então ele é um protagonismo que eu digo amplo, que não é só esportivo, mas sim também profissional, né? E tem mais agora esse incentivo que é o karatê se tornando olímpico, né? Isso foi maravilhoso para a nossa arte marcial, porque agora as grandes mídias, todo lugar vai ser falado do karatê. Hoje eu estava vendo até nos videogames já estão falando do karatê. O novo jogo do Mario Bros já tem karatê. Então, tu imagina as criancinhas pequenininhas jogando, elas já vão querer vir treinar. Então, acredito que vai dar um up muito grande para a arte marcial em todo mundo. Bom, nos Jogos Olímpicos, as modalidades, como é que será a questão da... São 4 modalidades de competição, né? Kata individual, kata por equipe, que é 3 ao mesmo tempo fazendo os movimentos sincronizados. Sim. Luta individual e luta por equipe, que são 5 contra 5. Né? Nas Olimpíadas não vai ter as modalidades de equipe, vai ser somente as modalidades individuais. Vai ser modalidade de kata e 3 modalidades de peso só de luta.
Então serão somente 3 pesos de luta. São só 3 Pesos de luta, Isso acabou deixando mais difícil para alguns atletas, porque as categorias mais pesadas foram unificadas e as 2 categorias mais leves se tornaram uma só. A menos de 60 e a menos de 67, elas acabaram se tornando a menos de 67. Então, ficou bem difícil para chegar. E é só os 10 melhores do mundo, em cada uma, que vão poder competir os jogos. E o Brasil? A gente tem alguns atletas que têm chance. Sim. Né? Douglas Brose tem chance. O Diego Santa, numa luta acirrada para tentar chegar nas Olimpíadas, não sei se ele vai ter tantas chances assim. A Valéria Kumizak é outro grande nome nosso. Eu acredito que o Douglas Brose e a Valéria Kumizak talvez consigam chegar. Mas, como eu disse, é 10 no mundo, em cada categoria. Então, imagina, são 188 países federados. É bem difícil para chegar nos Jogos Olímpicos. Isso ocorre de que maneira? São eliminatórias? Como é que está sendo feito? É um ranking mundial. Então, por meio do ranking mundial. Isso, tem vários torneios mundiais onde o atleta vai medalhando e ele vai ganhando pontuação. Então, os 10 melhores ranqueados no mundo, esses terão a participação nos Jogos Olímpicos. Maravilha. Bom, no Rio Grande do Sul, o que dá para dizer hoje, o esporte hoje aqui no estado? Olha, eu não digo nem só hoje, eu digo desde a criação lá do projeto que teve na Federação Gaúcha chamado Karatê Além do Esporte, em 2003, ali deu uma alavancada muito grande para o esporte. Aqui no... Porque antigamente nós não tinha tantos praticantes, e aí no momento que tu leva para a periferia e disponibiliza isso de graça, aí deu a federação, acho que triplicou o número de federados naquela época. Hoje se manteve um equilíbrio, porque em algumas regiões o projeto acabou, em outras se manteve, né? Então, eu acredito que para nós aqui, o Karatê está sendo muito grande na questão de participação de pessoas. Pô, maravilha. Charles de Moura Mikuzarek, karateca, obrigado pela tua presença e gentileza com a gente aqui. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Muito obrigado. Valeu, obrigado.